Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Meus amados, é uma honra estarmos diante do livro do Senhor, de Gênesis, para nós meditarmos sobre um dos textos mais solenes e definitivos de toda a Escritura, a descrição do início do dilúvio. Nós passaremos esses próximos minutos, com a graça do Senhor, observando a perícope que se encontra em Gênesis, no capítulo 7, versículos 11 a 16. Um trecho que narra o momento exato em que a paciência divina se esgotou e o juízo ele se abateu sobre o mundo corrompido. Lembremos que a sessão anterior, o Gênesis, o capítulo 6, nos apresentou um cenário, um triste cenário de maldade humana multiplicada sobre a terra, com todo o desígnio do coração do homem sendo continuamente mal. Isso nós observamos nas perícopes e nos estudos passados. Diante dessa violência e depravação, meus irmãos, o Senhor Deus, que é Deus forte, é Deus zeloso, ele manifesta o seu juízo. Contudo, em meio a essa tragédia iminente, Noé, ele acha graça diante de Deus. E o texto de hoje, a perícope que nós iremos considerar com a graça do Senhor, que é Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 16, não trata apenas da construção da arca, mas sim do ponto nevrálgico aqui, onde nós podemos perceber que é um instante preciso da transição da graça concedida a Noé para a execução da condenação, aqueles a quem esta graça não foi concedida por conta da sua própria perversão e dos seus caminhos maus. Considere abrir a sua Bíblia comigo para nós lermos juntos Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 16. Vamos ler comigo. Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 16. Eu estou lendo aqui a minha versão Ara Almeida, revista atualizada. Diz assim: Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 16. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é o nosso alimento, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que é proferida pela boca do Senhor. Senhor, leva nossa mente cativa a tua palavra, para que nós não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos praticantes, Senhor, da tua palavra. Senhor, nos livra de proferirmos qualquer heresia neste momento e seja conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.
Meus irmãos, como sempre fazemos, vamos ler aqui outras versões deste mesmo texto. Eu vou abrir aqui a versão da editora Sefer, que é uma editora judaica e que eles possuem uma versão interessante das Escrituras Sagradas aqui, principalmente da Torá, Pentateuco, né? Então deixa eu pegar aqui o Gênesis capítulo 7, aqui dos versículos 11 a 16. Diz assim, eu estou lendo aqui a versão da editora Sefer. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, neste dia, romperam-se todas as fontes do abismo grande, e as janelas dos céus foram abertas. E foi a chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia vieram Noé e Sem e Ham e Jafete, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles à arca. Eles e todo animal segundo sua espécie, e todo quadrúpede segundo sua espécie, todo réptil que anda arrastando sobre a terra segundo sua espécie, toda ave segundo sua espécie, todo pássaro e tudo o que voa. E vieram a Noé a arca, 2 de cada um, de toda criatura em que havia espírito de vida. E os que vieram, macho e fêmea, de toda criatura vieram, como Deus lhe havia ordenado, e o Eterno o fechou para protegê-lo. Então essa aqui é a versão da editora Sefer. Vamos abrir aqui outra versão para nós lermos? Vou pegar aqui a versão da minha BTX, a minha Bíblia textual. Também é uma versão bem interessante. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 7, versículos 11 ao versículo 16. Diz assim, ó. Isso aqui é a minha BTX, tá? Diz assim. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17º do mês, neste mesmo dia foram rebentadas todas as fontes do abismo, e as comportas dos céus foram rebentadas. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca com Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos com ele, e toda besta selvagem segundo sua espécie, e todo animal segundo sua espécie, e todo réptil que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo sua espécie. E chegaram a Noé a arca de 2 em 2, de toda a carne em que há fôlego de vida. E os que chegaram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram conforme havia ordenado Elohim a Noé. E fechou Adonai Elohim a arca por fora. Perfeito? Essa é a versão aqui da BTX. Vamos agora ler algumas versões mais chamadas de traduções dinâmicas, que são paráfrases. Eu vou começar lendo aqui a mensagem. Perfeito? É a versão que eu tenho aqui, a mensagem. Vamos abrir aqui. 7, 11 a 16. Diz assim. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês. As fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam. E a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens,
domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam, e todas as espécies de aves e tudo que voa. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco. Todos os que tinham fôlego da vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então o Eterno fechou a porta. Essa aqui é a versão da mensagem, tá? E por último, vamos pegar a Bíblia na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que também é uma paráfrase. Vamos ler aqui. Aqui no Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 16. Diz assim: Nesse tempo Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Então, meus irmãos, essas são as versões. Lemos aqui pelo menos 4 versões deste texto, né? Então vamos começar a considerar aquilo que Deus colocou em nossos corações neste estudo. Perfeito? Meus amados, o juízo, ele começa o rompimento do ordenado. Os versículos 11 e 12 dizem assim: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Meus amados, esse é o relato de um acontecimento histórico e cósmico, que foi marcado por uma precisão notável. A data é minuciosamente registrada. Perceba que Moisés diz, de maneira histórica, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Essa anotação cuidadosa é uma característica da Escritura, unindo o cósmico ao específico, e nos assegura de que estamos diante de um fato real, de um fato histórico, e não de um mito, jamais de um mito. Meus amados, o juízo de Deus, ele se manifesta em 2 direções. Nós podemos dizer uma direção vertical, de cima para baixo, e uma direção horizontal, através da ruptura da ordem perfeita da criação, tal como foi devidamente ordenada pelo Senhor. Perceba que, em primeiro lugar, ao rompimento das fontes do grande abismo. O juízo veio também das profundezas, das entranhas da terra. E também nós temos a ruptura das comportas do céu. Os céus, as comportas dos céus se abriram. Então o juízo também desce das alturas. A descrição de que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram, evoca deliberadamente a narrativa da criação. Em Gênesis 1, nós podemos observar que Deus estabelece o firmamento para separar as águas que estavam sobre ele das águas que estavam debaixo dele.
O dilúvio é o ato de Deus misturando novamente essas águas, como que para inverter a própria obra da criação e trazer de volta a desolação sem forma. É o caos, ou tohu wa bohu, retornando, em hebraico. A aplicação teológica disso, meus amados, é que este evento ele demonstra a soberania de Deus sobre os elementos e o seu absoluto controle sobre a criação. O Senhor Deus, Ele que havia disposto todas as coisas com medida, número, peso, enfim, ordem, inverte essa ordem natural para executar o seu veredito justo. Note que a confissão de fé de Westminster é clara. Ela diz que todo pecado, até o menor, merece a justa ira e maldição de Deus. Meus irmãos, o dilúvio é a manifestação física dessa ira, que se abate sobre aqueles que, por natureza, estavam sob o domínio do pecado e de Satanás. A corrupção generalizada da humanidade exigia que a verdade de uma situação prevalecesse e o juízo veio com uma copiosa e terrível chuva, tempestade, um temporal, sobre a terra durante ininterruptos 40 dias e 40 noites. Este número 40 é o período de julgamento e prova. Meus irmãos, passemos agora aos versículos 13 a 15, onde nós gostaríamos de abordar esta parte desta perícope sobre a temática a certeza da separação, a certeza desta separação de dentro para fora. Estes versículos 13 a 15, eles focam na ação dos que seriam preservados, em contraste com o mundo exterior que iria receber o castigo. Diz assim os versículos: nesse mesmo dia entraram na arca seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Meus amados, a salvação neste contexto é centrada em Noé. Noé aqui é o personagem principal. É ele que recebe a graça diante de Deus. Noé entra na arca não apenas como um sobrevivente, mas como portador da promessa divina de uma nova era. A vontade divina de salvar a família, 8 pessoas ao total, é evidente. E a base para esta salvação é a justiça de Noé e a graça que ele encontrou. Repare que essa justiça de Noé, ela só é possível por um ato monergístico de Deus, concedendo graça a ele, regenerando o coração dele. A preservação da vida criada, que é os versículos 14 a 15, nessa passagem nós temos que há enfaticamente a entrada dos animais devidamente registradas por Moisés. E cada animal segundo a sua espécie. Esse detalhe, ele reforça o princípio de que a reprodução, tanto de plantas quanto de animais, é limitada a grupos gerais ou espécies, conforme o Criador estabeleceu, cada um conforme a sua espécie, sem mistura, sem confusão. Note que todos os que tinham fôlego de vida entraram de 2 em 2, macho e fêmea, e conforme as suas espécies, conforme a ordem da criação. Como aplicação teológica, nós podemos dizer que a arca, neste momento, ele torna-se um símbolo da providência de Deus.
A confissão de fé nos lembra que Deus, de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. É o próprio Deus que cuida da sua igreja, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E tudo dispõe a bem dela. A preservação de Noé, meus irmãos, e da sua família, que se tornaria a nova humanidade, foi um ato de grande livramento e um prelúdio da salvação em Cristo Jesus. Meu irmão querido e amado, observe que o Novo Testamento ele entende o dilúvio e o escape na arca como expressões da realidade da salvação, que é a provisão de um caminho que passa através da morte para a vida. Observe que, como a arca foi o único meio de escape para Noé, assim não há também outro caminho de salvação, a não ser o revelado no Evangelho de Cristo Jesus, no qual o povo de Deus é guardado. Meu irmão, a arca apontava para Cristo, só Cristo. Só em Cristo nós temos segurança, no Cristo revelado pelas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, podemos falar agora do toque final. O soberano Deus, Elohim, Adonai Elohim, o soberano Deus, ele fecha a porta. É o ponto culminante do nosso texto no versículo 16, que diz assim: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Meus irmãos, este pequeno detalhe é carregado de peso teológico. Considere que o texto não diz que Noé, por suas próprias mãos, selou a entrada da arca, não. A iniciativa, a ordem, a conclusão e o selamento do meio da salvação são inteiramente de Deus. Observe que a salvação pertence somente a Deus. Por isso que nós dizemos em teologia puritana que a salvação é monergística, só depende das obras de Deus. 1. Obediência e conclusão. A entrada dos seres vivos foi realizada como Deus lhe havia ordenado. Foi tudo como Deus ordenou. A obediência de Noé era uma inteira obediência. Noé obedeceu por completo a Deus. E Noé expressou isso com uma inteireza de fé. A inteireza de fé de Noé, que nós sabemos é fruto, é dom de Deus. A ação divina inconfundível que salta aos nossos olhos na frase: o Senhor fechou a porta após ele, mostra o toque paternal de Deus no limiar mesmo do juízo. Se por um lado, meus amados irmãos, essa porta ela fecha, essa porta fechada, ela significa a irreversibilidade do juízo para o mundo que perecia, porque foi o Senhor Deus que fechou a porta e Ele é aquele que fecha e ninguém abre. Por outro lado, significa a segurança total daqueles que estavam dentro da arca em Cristo Jesus. Se ao mesmo tempo aqueles que estão fora de Cristo têm a sua condenação decretada por conta da sua própria rebeldia, pois é a própria mão do Senhor que fecha esta porta. Por outro lado, os que estão dentro da arca em Cristo Jesus, nesta porta trancada pelo próprio Deus, tem a proteção integral
de que nada que está fora dela possa lhe causar problemas ou danos. Meus irmãos, a arca agora é selada e protegida pela própria mão de Adonai Elohim, que não se cansa e trabalha até agora, mantendo e governando todas as coisas que criou. Esse mesmo Deus que fechou a porta da arca e protegeu Noé e sua família e condenou os que estavam fora da arca, é o mesmo que protege e garante a salvação do seu povo eleito nos dias de hoje. Bem como revela que a sua justa ira, o seu santo juízo e julgamento virá por todos os pecados cometidos por pessoas não arrependidas e que não se submeteram ao senhorio de Cristo. Meus irmãos, nós podemos dizer aqui, por último, o fim da graça comum, o fechamento da porta, marca o fim do tempo de espera. 120 anos. Foi 120 anos que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, em Noé pregou aquela geração. E Deus concedeu 120 anos para que aquele povo se arrependesse. Agora, a porta havia sido fechada pelo próprio Deus e o juízo agora é certo. Não há mais como entrar, não há mais como sair. Meus amados, esse versículo é um poderoso lembrete da soberania de Deus no tempo da salvação. Ele é o Criador e Senhor soberano sobre tudo que existe. Ele é quem determina o início e o fim da oportunidade em Cristo Jesus. Amados, a história de Noé e o dilúvio é um prenúncio dos dias de Noé, que antecederão o retorno do nosso único Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nestes dias, meus amados, o abandono dos caminhos de Deus, o desinteresse pela sua santíssima vontade e o desprezo completo pela sua mensagem exposta nas Escrituras Sagradas são evidentes para onde quer que nós possamos olhar. Meus amados, a nossa esperança, ela não reside na tentativa de esforço próprio, em nossas próprias obras, tentando galgar a mais elevada das montanhas, mas sim em buscar refúgio no meio de escape providenciado, oferecido pelo Senhor Deus, por Adonai Elohim, por Yahvé. E qual é esse refúgio? Jesus Christos, Jesus Cristo, a nossa verdadeira arca. Meu irmão, a piedade nos chama à vigilância, pois o dia e a hora do juízo geral e final dos anjos e dos homens, nenhum sabe. Ninguém sabe o dia e a hora, para que todos nós possamos vigiar. Meus irmãos, oremos para que nós, em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, estejamos sempre prontos para a vinda do Senhor. Meus irmãos, que esta breve exposição que nós fizemos em Gênesis capítulo 7, versículos 11 a 16, tenha fortalecido a nossa fé na fidelidade a Deus, pois Ele é o Deus da eternidade, que cumpriu o seu veredito com justiça e misericórdia. O juízo do dilúvio demonstra que a graça de Deus estava operando em meio a todos os males. Era possível ao homem seguir nos caminhos do Senhor, até porque o Senhor estava provendo um meio para o escape. Mas esse homem assim não quis. Meus amados, se nós estamos em Cristo, Ele é o nosso refúgio.
Se ainda não estamos, que possamos atentar para o Evangelho, que é o único caminho de salvação, antes que o Senhor, em sua soberana vontade, feche esta porta. Meu irmão, eu oro ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho e que é da mesma substância igual em poder e glória que o Pai e o Filho, nos habilite a mim e a você a crer, a amar, a obedecer e a adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Você está em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas. E com a graça de Deus, eu aguardo você na próxima perícope aqui do livro de Gênesis que nós iremos considerar, se Deus assim permitir. Fique com o Senhor Deus e até a próxima.